Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem nas cidades acreanas. A partir de hoje, todo o primeiro domingo de cada mês tem Aldeia Entrevista, uma boa conversa com convidados especiais. E nós vamos estrear conversando com um catarinense que passou 25 anos morando no Acre. Estamos falando de Dom Moacir Greque, que para nós tornou-se acriano. Aliás, um dos acrianos mais estimados e reconhecidos pelo povo. Dom Moacir chegou ao Acre em 1972 para substituir o bispo Dom Giocondo Maria Grotti, que havia morrido num grande acidente aéreo em Sena Madureira. Parecia uma missão impossível, porque Dom Giocondo era um bispo muito popular e tinha começado a organizar as comunidades eclesiais de base, que tornavam a igreja mais próxima das parcelas mais pobres da população. Mas dirigindo a prelazia do Acre e Purus, que depois se tornou Diocese de Rio Branco, Dom Moacir converteu-se às causas sociais defendidas pela teologia da libertação. Dom Moacir tornou-se um símbolo de uma igreja politicamente crítica, sustentáculo de um movimento social organizado e forte, que se tornou referência para todo o Brasil. Hoje, como arcebispo, Dom Moacir mora em Porto Velho, mas, sempre que pode, vem ao Acre para matar as saudades, a dele e a nossa. Ele é o nosso entrevistado de hoje e para participar desse bate-papo, convidamos os jornalistas Elson Martins e Antônio Alves e a antropóloga Ronísia Gonçalves. Bom, eu vou começar em nome da TV Aldeia dando boas-vindas a Dom Moacir, o nosso boa noite, e sem demora pedindo para o senhor falar um pouquinho da sua história de vida, que eu tenho certeza que é muito bonita, da sua opção pelo sacerdócio, enfim, de como o senhor descobriu a sua vocação religiosa. Você faz uma pergunta tão ampla que eu quase me perco. Mas eu, desde pequeno, eu pensava em ser padre, porque eu convivia com padres muito bons, muito comprometidos, e que se hospedavam na casa de meus avós. Então eu achava que queria ser padre. Mas a minha vocação se definiu, digamos, só quando eu já estava praticamente no terceiro ano de teologia. Às vésperas da ordenação, eu percebi que era aquele o meu caminho, porque até ali eu sofri de muita dúvida, até certa angústia. Depois, já um ano e meio antes da ordenação sacerdotal, eu fui ordenado em Roma. Inclusive, os brasileiros eram tão pobres que não tinham nenhum parente para assistir a ordenação. Os outros todos tinham, americano, italiano, todo mundo tinha. Só os brasileirinhos, coitadinhos, ordenaram. Mas a ordenação valeu. Então, nos últimos anos é que se definiu. E eu entrei no seminário, interessante, depois ele às vezes até me atacou de público. Entrei no seminário por causa do padre José Carneiro de Lima. Ele atendia lá a minha paróquia em Santa Catarina e contava histórias do Acre. Eu me empolgava, então eu vou ser padre e vou ser missionário no Acre. O que é que acontece? Eu fiquei tuberculoso durante a viagem. Isso era no seminário, malária, lá em Santa Catarina. Acabava a malária, ia jogar futebol, alimentação péssima, acabei tuberculoso. Mas consegui me recuperar. E com essa marca de ter sido tuberculoso, não me mandavam mais para o Acre, mandaram foi para colégio, para escola. Eu não gosto da aula. Dizem que até sou um professor razoável, mas não gosto da aula. E acabei no Acre indiretamente com a morte de Dom Giocondo. Mas é difícil falar de uma vocação que é muito longa, né? Mas alguns pontos eu lembrei. E como foi a chegada ao Acre, Dom Moacir? Olha, eu fiquei sabendo que o Dom Giocondo tinha morrido num desastre aéreo com mais 32 companheiros, me parece, lá em Sena Madureira. Por radiofonia, um padre de Lábrea me chamou à fonia e disse: olha, Frei Moacir, era o meu título, era Frei, eu era provincial dos Servos de Maria. Dom Giocondo morreu num desastre aéreo e com mais tantos companheiros. Foi um choque para mim muito grande, porque eu sempre dizia que eu não tinha vocação de bispo. Naquele instante parece assim, algo de uma intuição. Eu senti um frio em mim, eu disse: eu não escapo. Eu vou acabar bispo lá. Pensei isso, é uma intuição, né? Então, aí há toda uma pesquisa organizada pelos representantes do Papa. Ele vai interrogando e pedindo informações e as cartas vão se cruzando. Eu acabei como candidato único, que deve ser sempre 3. Aí Roma mandou dizer: precisa mandar mais 2. Aí mandaram mais 2, mas me elegeram. Então eu vim para o Acre
E vi com gosto, porque desde pequeno eu queria. E já conhecia o Acre como provincial. Eu me sentia muito à vontade aqui. E então, só que eu tinha diante de mim o exemplo do Joconde. Eu disse, como é que eu vou fazer para ser aceito? Na primeira noite que eu dormi aqui, aí onde chama o Palácio do Bispo, eu já com 36 anos eu chorei. Eu disse, eu vou ficar aqui pro resto da vida. Mas foi assim que eu cheguei. Então, assim, e como é que o Acre chegou no senhor? O Acre chegou, o primeiro caminho foi o afeto. Eu me senti tão estimado, tão aceito, especialmente pelo povo simples das comunidades, que realmente eu me sentia como em família. Era nos seringais, era nos bairros, eu me sentia muito aceito. A classe média e a classe alta me desconhecia. Praticamente me saudava nas ocasiões oficiais onde eu ia, me saudavam, me tratavam com respeito. Agora eu me sentia realmente amado, aceito, estimado pela população simples. Agora, eu descobri o Acre do conflito por acaso. Não existe acaso, mas porque eu já contei essa história, acho, 1000 vezes. Vinha pessoas na frente da minha casa, porque a minha convicção era essa: bispo é para anunciar o evangelho, ensinar a rezar, dar os sacramentos, animar o povo e não se meter em política, não se meter em negócio social. Tem quem faça. Era a minha convicção. Portanto, eu não me metia. E na frente da minha casa, antiga minha casa, né, ficava ali 10, 12 pessoas querendo que eu fosse a Chapuri, perto de Chapuri, Seringal, achei um seringal próximo do Dr. Vilela. Talvez vocês se lembrem desse tal do Dr. Vilela. Porque estavam prendendo, batendo nas pessoas que eles contratavam aqui na cidade. E o povo vinha, e eu cheio de preconceito. E disse, esse pessoal não quer trabalhar, então o patrão força, né? E vinha, e eu falava com o secretário de segurança, não, mas esse pessoal é preguiçoso, não vai na conversa, não. Aí eu fui falar com um coronel que era o comandante da PM. Ele disse, eu vou com o senhor. Aí chego na beira do rio, está lá já uma voadeira do patrão, do Dr. Vilela. Chego lá, desço, eu sou tratado por eminência. Nem excelência, eminência. Já me deram o título. Um jantar excelente. E ele me mandou. Mas antes fomos a cavalo ver lá onde estava o povo massacrado, preso. Todo mundo me saudando alegre e jogando futebol. Então, aí o doutor Vilela disse, aí, Dom, assim, é conversa, esse povo não quer trabalhar. Eu fui seminarista, eu sou sulista, o senhor também. O senhor sabe, esse povo daqui não é de trabalhar, não. Aí, quando voltamos, ele ofereceu janta e sempre me dizia, visite o seu rebanho, as casas que são suas ovelhas. E eu resolvi ver as ovelhas. Já era escuro. Uma porção de mão me pegou e me levou para dentro de um paiol lá. Aí começaram a me contar a história. Me mostrando as marcas das pancadas que levavam. E histórias terrificantes. Eu disse, agora vocês vão contar isso para o coronel. Vocês contam? Se o senhor ficar, nós contamos. Bom, a partir daquele instante, eu não acreditei mais em autoridade. Eu tomei como princípio ir lá onde acontecia o fato. E sempre que eu ia, eu me convertia. Porque às vezes me dava raiva. O pessoal votava em candidato que não valia nada, todo mundo sabia. E depois, quando aconteciam as desgraças, aí iam para o bispo. Eu dizia para a secretária, manda eles pedir para os candidatos deles. Eu não vou. Mas era só eu ir lá onde estava o povo reunido e ver aquelas mães magras amamentando seus meninos, aqueles velhos desdentados, aqueles amigos que eu conhecia, aí eu mudava, eu virava leão. Aí eu ia para o púlpito e falava as minhas verdades. Mas eu acho que eu saí do caminho, né? Não, tá bem encaminhado, inclusive. Moacir, desculpa. Não, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós nos conhecemos há 30 anos, né? E participamos de muitos embates aí, como parceiros. E uma vez, numa conversa, nós tínhamos muitas conversas informais, aí o senhor me falou que nunca pensaria em deixar o Acre, né? E até que talvez fosse mais fácil deixar a igreja do que deixar o Acre. E depois isso aconteceu, né?
E eu já tinha meu túmulo preparado lá, na catedral. E o que é que foi tão forte assim que rompeu com esse sentimento? Eu fui, um dia eu estava ao telefone, o bispo de Porto Velho renunciou. Aí eu recebi um telefonema, até no começo era meio um falar italianizado que eu não estava compreendendo. Aí, num certo momento, disse, aqui é o núncio. Opa! Aí eu esfriei, eu digo, aqui vem bomba. Aí ele disse, Sua Santidade se dignou nomeá-lo arcebispo de Porto Velho. O senhor aceita? Eu disse, se o senhor quer a resposta agora, é agora. Não aceito. Aí ele diz, não, então vamos fazer assim. Lhe dou 10 dias para refletir. Lembre-se que Sua Santidade o nomeou. Eu digo, tá bom. Passou 10 dias, eu esqueci. Acho que Freud explica, né? Aí o núncio, o representante do Papa, voltou a me telefonar, como é? Aceita ou não aceita? Eu digo, olha, se o senhor quer mesmo saber, eu não aceito, não. Eu já estou com muitos anos aqui. Problemas difíceis para enfrentar. Eu vou enfrentar outro depois de velho. Eu estava com talvez um certo apego, né? Aí ele disse, não, mas ainda vou lhe dar 2 dias. Aí que é segredo, isso aqui diz que a gente não pode falar com ninguém. Aí eu telefonei para Dom Aloísio. Dom Aloísio, que era muito amigo, eu disse, Aloísio, o que é que eu faço? Ele disse, escreva uma carta sincera, dizendo as razões por que você não quer ir. Mas seja sincero e franco. Escrevi 13 páginas. Aí o núncio disse, e a carta? Eu digo, vou mandar pelo correio. Não, mande por fax. Eu digo, não. Por fax eu não quero que ninguém leia. Aí ele disse, não, vou ficar do lado do fax. Mandei a carta, depois de meia hora ele me telefonou. Li a carta, seus argumentos são muito graves, muito sérios, mas não vejo razão para não aceitar. O que eu ia fazer? Aceitar. Aceitei. Bonisa, por favor. Dom Moacir, eu trabalhei com o senhor há alguns anos e vendo a sua prática pastoral, as visitas pastorais, nesses 25 anos de episcopado, mais quase 2 anos como administrador apostólico, o que o senhor acha que ficou devendo, ou o que o senhor acha que gostaria de fazer e não fez nesses 25 anos como uma bispo no Acre? assistência sistemática, séria aos rios. Eu acho que o povo dos seringais é mal atendido pela igreja. Se vai poucas vezes, não há um trabalho de apoio às comunidades. Não estou criticando colegas, nem o padre Paulino, que já faz milagres, mas eu acho que não conseguimos achar um caminho de uma presença efetiva do Evangelho, da oração, do conhecimento de Jesus Cristo, do compromisso da caridade, dos valores do reino. Para mim ficou como um vazio, não obstante com a presença heróica do padre Paulino, principalmente dele. Eu senti esse vazio na minha presença aqui. E o que o senhor acha que conseguiu semear e que hoje o senhor vê os frutos, vê o resultado? Eu tenho dificuldade, Ronise. Eu tentei semear, tu pode ficar certo que eu tentei semear. Agora, os resultados eu não sei, não. Dom Moacir, o senhor falava dessa convicção ao chegar no Acre de se manter distante da política, mas naquele cenário de conflito, a igreja acabou assumindo um papel fundamental. O que mudou? O senhor mudou ou a igreja mudou? Eu mudei porque eu percebi que eu estava equivocado. Eu comecei a ler o Evangelho com mais atenção e eu percebi que Jesus tinha uma opção clara. Ninguém tinha dúvida que Jesus estivesse do lado de Herodes, ou de Pilatos, ou dos grandes sacerdotes. Ele estava sempre do lado do mais pobre. Ele nunca negava o diálogo. Ele sentava à mesa, conversava até com os piores inimigos, que eram os fariseus. Então, digamos, o Evangelho. Depois, a leitura de livros de teologia da libertação me ajudavam a, digamos, passar do Evangelho para uma organização mais sistemática do pensamento teológico. Esse foi um aspecto também importante. Depois eu recebi um volumão, um estudo
do padre Cláudio Perani sobre o problema de terra no Brasil, aí eu percebi que sem estudo, isto é, sem ver as causas da situação, eu não podia evangelizar. Eu ia chover no molhado, isso é, falar para um povo cuja situação eu desconheço, não percebo as causas de tal situação, que trabalho sério eu posso fazer? Se é que Deus quer salvar o homem inteiro e todos os homens, não só salvar almas. Então, eu diria que um maior contato com o Evangelho, mais aprofundado, essa ligação de Cristo com o pobre, evidente que salta aos olhos. O outro aspecto foi da teologia da libertação. Clodovis foi meu aluno, quer dizer, ele superou o mestre, né? Mas foi meu aluno. O Leonardo era muito amigo meu. O maior teólogo da libertação aqui do Peru. Henrique do Céu? Não, não é do Céu, não. Ele agora é dominicano. Ele escreveu, foi o primeiro que... Também amigo... Barbieri? Não. Agora não vem, não me faz mal, né? Então eu me envolvi e isso ajudava muito a organizar o pensamento. Esses aspectos. Agora, a graça fundamental foi o contato com o povo. O contato com as comunidades eclesiais de base, o contato com os primeiros sindicatos. Praticamente todas as lideranças sindicais da primeira fase nasceram nas comunidades. Porque a gente... Eu aprendi com o Pacífico, aprendi com Paulino, aprendi com muita gente daqui, essa ligação entre fé e vida, né? Pacífico chegava a ser assim um pouco radical até, mas me ajudava muito. Então, o povo, o contato com o povo, o contato com o sofrimento, com a ânsia de libertação, o conhecimento dos seringais, tudo isso me ajudou a mudar completamente. Se eu não fiquei santo, foi por ruindade, mas a oportunidade eu tinha. Qual foi o papel das comunidades eclesiais de base na articulação dos movimentos sociais naquela época, Dom Moacir? Porque naquela época ainda não existiam sindicatos. As comunidades tiveram uma participação muito importante na articulação. Falar em causa própria é sempre perigoso. Sempre perigoso. Mas, na prática, havia pequeninas comunidades frágeis em toda a área da diocese. E, como eu disse, eu tinha colaboradores muito lúcidos, muito por dentro dessa problemática, né? Fé e vida. Então, em toda a parte, a área de Brasileia, a área de Chapuri, a área de Assis Brasil, a área de Sena Madureira, aqui na cidade, talvez o Toninho até recorde, o Elcio, o primeiro sindicato foi criado dentro da catedral, rodeada de soldados armados, como se fosse para a guerra. E o dia antes, o Mesquita, que eu considero o melhor governador que nós tivemos, o mais... não falo dos atuais agora, que eu não julgo, deixa eles ir para o céu antes, né? Mas o Mesquita, que foi posto pela ditadura, mas era um homem justo. Se eu dissesse, senhor governador, o delegado de tal delegacia espancou um preso, ele me dizia, o senhor tem certeza? Tenho. Ele demitia. Então, agora me perdi um pouco, o que era o assunto que eu estava falando? É sobre as comunidades, as comunidades. Então, uma das insistências era essa. A nossa comunidade é eclesial. Não misturem com política. É evangelho, fé, é oração e é fraternidade. Agora, se ela for verdadeira fraternidade, for verdadeiro amor, não pode esquecer os problemas concretos dos seus irmãos. Não só. Na comunidade vocês alimentam as convicções, a mística, mas vão exercer lá no sindicato. Tem que lutar pelos direitos da terra, tem que lutar pela escola, tem que lutar pela saúde. Ali se misturem com crente, com ateu, com quem for. Basta que tenha a intenção de melhorar a situação do povo, é obrigação, não é um ato de caridade, é consequência de ter fé. Então as comunidades acabaram sendo um útero que gerou os sindicatos e, embora ele tenha cometido seus erros, o João Maia foi muito importante para o problema dos sindicatos aqui, porque ele queria um sindicato lutador, que lutasse pela terra, pela manutenção, e não tanto para ganhar algumas cestas básicas, não se chamava assim naquele tempo. Bom, eu acho que já falei um pedaço, né? Com certeza falou, e eu vou lhe pedir licença um instantinho, porque nós temos que fazer um intervalo, Dom Moacir. Tá bom. O Aldeia Entrevista faz então um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí.
O Aldeia Entrevista está de volta, hoje recebendo o arcebispo Dom Moacir Greck. Dom Moacir, como foi sua relação com Chico Mendes? Uma relação de amizade, assim, porque ele vinha à minha casa, se hospedou por um período longamente na casa paroquial, quando estava sendo ameaçado. Ele, quando eu fazia visitas pastorais, é um termo eclesial que eu tenho que explicar. Isso é quando o bispo visita uma paróquia para ver como é que as coisas vão indo, para apoiar, para, se for o caso, fazer uma avaliação. Ele me acompanhava pelos varadouros para ir visitar as comunidades, conversando. Ele era uma pessoa de religiosidade popular e ele tinha uma grande confiança em mim e uma confiança dele. No fim, eu já não acreditava muito que ele ia ser morto. Na última vez que ele falou comigo, eu digo, mas Chico, quem é que vai te matar? Tu não está incomodando mais ninguém. Que malditas palavras que eu disse, né? Ele estava sendo ameaçado e eu estava naquela conversa, naquela amizade. O último relacionamento foi um pouco tenso. Ele criticou, disse que a igreja de hoje não é mais a igreja de antes, não está mais comprometida. E eu respondi, eu acho de maneira meio veemente. Ele me escreveu uma carta que eu emprestei para Zuenir Ventura e sumiu. É uma pena. Porque, então ele diz, eu não sou um grande católico, mas eu sou católico. Aquelas palavras eu disse, incentivando, não tinha nenhum motivo de uma crítica radical. Então, vamos conversar. O Chico tinha esse aspecto. Ele era capaz de conversar com um coronel, com Polícia Federal, com fazendeiro. O meu relacionamento é de amizade, não tão próximo porque não tínhamos muita ocasião, mas ele se sentia à vontade comigo e eu com ele. Dom Moacir, eu tenho cópia dessa carta. Tu tens cópia dessa carta? Graças a Deus. Porque Tá mostra salvo. um pouco a realidade, o realismo do relacionamento, né? Verdade. Elcio, você viveu bem esse período dos anos 70 aqui, e uma ocasião do qual o Dom Moacir participou, foi bastante importante a participação dele, foi na criação do Varadouro, que é o jornal que fez história aqui, que você é um dos fundadores, né? Exatamente. Como é que a pergunta é para os dois, como é que foi o surgimento do Varadouro? Eu começaria notando um aspecto fundamental, o apoio dos jornais na nossa luta. E apoio de quem? Do Estadão. O Estadão tinha o Lúcio Flávio como jornalista, fazia páginas inteiras sobre problemática, por exemplo, essa problemática de grilagem de terra daqui de Rio Branco até Boca do Acre, com todos os absurdos. O Estadão cobria tudo e publicava. Depois você que representava o Estadão aqui também. A partir de 75. Foi um grande instrumento para nós. Porque quando saía no Estadão a coisa explodia. A coisa fazia medo, né? E agora todo mundo sentia a necessidade de um jornal local, mais próximo da realidade. Então aí está o Elcio, que pode falar muito melhor, o próprio Silvio. Agora esqueci o meu confrade. Silvio. Silvio, o Arquilau. Arquilau. E mais uma turma lá, reuniram na minha casa. Aquela casa lá foi centro de tantas coisas, né? Verdade. E eu consegui, com apoio até do padre José Carneiro de Lima, um dinheiro para poder começar esse jornal. Foi ou não foi? Verdade. Vocês me garantiram devolver e até hoje estou esperando. Eu acho que foram 600 mil cruzeiros. Era um né? dinheiro Coisa pesado. Mas realmente nós até ultrapassamos o período, porque o recurso era para garantir 6 meses de edição. Aí, embora com os intervalos e os atrasos entre uma edição e outra, nós vivemos 4 anos, né? Não, eu digo isso só para quase a título de brincadeira, Não, porque mas valeu a pena aquele empréstimo, porque criou um instrumento que, digamos, tem um valor histórico. O Brasil todo reconheceu como um grande desses jornais alternativos. Eu vi estudos valorizando muito o Varadouro. Mais uma vez, Tomás, o padre André, que estava com a missão de cobrar essa dívida, né?
ele insistiu tanto, né, que a dívida já tinha vencido e nós tínhamos que dar um jeito, né? E nós participamos de uma reunião lá no Palácio do Bispo. Aí eu fui, eu acho que o Silvio, mais outras pessoas do Varadouro. Aí a gente teve que abrir o jogo. Disse, olha, essa dívida ninguém vai pagar, não. Mas eu acho que nós estamos fazendo, né, já pagou. Entende? E o padre André aceitou o argumento? Não, o padre André ficou muito vermelho, mas acabou aceitando. E a partir dali nós nos sentimos descompromissados. Ele falou no padre André e eu me lembrei, o senhor estava falando agora há pouco, dos colaboradores que o senhor teve dentro da igreja, né? Citou o Pacífico e o Padre Paulino, né? A igreja, na época, já havia sido iniciado um trabalho pelo Dom Giocondo, né? O senhor encontrou um corpo de colaboradores bem interessante, bem preparado e variado, porque tinha gente que vinha desde os mais conservadores, como o Padre José, etc., até outros mais quase comunistas, como o Pacífico, que depois, inclusive, entrou mesmo para o Partido Comunista e tal. Então, essa variedade, mas ao mesmo tempo de pessoas bastante preparadas e boas conhecedoras da região, lhe deu base para uma atuação, né? A igreja era um organismo assim, que reunia muito uma capacidade de pensamento, de elaboração bem grande nessa época, né? Mas o senhor estava falando também que encontrou isso em algumas outras pessoas fora da igreja. Citou o governador Mesquita e também o João Maia, que era o delegado da CONTAG, né? Um advogado também, que já morreu. Pedro Marques. Pedro Marques, que era o advogado. Depois tinha um professor de história que todo mundo pensava que era padre e ele se confessava ateu, sem se gabar, sem nada, mas dizia, Dom Moacir, eu não tenho fé. Mas todo mundo achou, o comportamento dele era tão bom que eles diziam, parece um padre, rapaz. Era professor de história, tu acha que vocês conheceram? O Hélio Garcia. Que ajudaram a criar o Centro de Defesa dos Direitos. Não, era um professor da universidade. Da universidade, Hélio. de Goiás, parece, né? Era de Goiás. Era de Goiás. E naquele tempo, então, como eu disse antes, no primeiro desastre eu perdi a metade da memória, no segundo desastre a outra metade, então eu tenho dificuldade de recordar. Mas, por exemplo, o padre André naquele tempo não estava aqui. Era conselheiro geral. Mas o padre André, com 83 anos, é um homem extremamente lúcido. Quando ele veio para cá e ficou meu vigário geral, aí, para mim, era uma maravilha. Todos os grandes conflitos, nos quais entrou também o Arquilau e o Centro de Defesa, depois CPT, depois CIMI, depois sindicato, o padre André geriu as crises muito melhor do que eu teria feito. E agora, no momento, por exemplo, o Lhé, ele é uma pessoa que foi fundamental, porque cada conflito que havia, cada problema, cada sofrimento, ele ia na minha casa. Quando era problema que precisava de mobilização, Dom Moacir, é hora de uma missa. Quer dizer, eu acho que ele é até maometano, né? Mas ele pedia a missa. Num momento, agora não estou lembrado de outros, mas havia um grupo. E o povo simples, era a favor do trabalho da igreja e era contra os tais de paulistas. Coisa que não acontecia em outros estados. Uma vez eu fiz uma acusação, que eu sabia que era verdadeira, mas eu não tinha prova. Então, eu fui processado. À noite, eu acho que meia-noite, 1h, toca a campainha, eu vou lá para frente e pergunto quem é. Dom Moacir, sou eu. E aqui me entregou um calhamaço com todas as provas contra esse fazendeiro. E eu perguntei, como é o teu nome? Um anjo de Deus, até logo. Quer dizer, então a gente sentia solidariedade na população em geral. Isso é muito importante. Lá em Roraima, por exemplo, a igreja se sentia isolada. Tirando os índios, a população branca era contra, quase toda. Aqui era diferente. A nossa luta, ela tinha base popular. Agora, Dom Moacir, foi um período que a religião se aproximou muito realmente da política. Como é que as instâncias superiores da igreja assistiam o que acontecia no Acre? Bem,
as instâncias superiores brasileiras, que naquele tempo era Dom Aloysio Lorscheider, Dom Ivo Lorscheider, Dom Luciano, me conheciam e sabiam que eu era um homem estritamente de igreja e que eu só entrava naquilo que chamamos política com letra maiúscula, isso é, problemas sociais, problemas de justiça. Então, dali só recebi apoio. Agora, gente daqui, ligados à igreja, me denunciaram em Roma. E eu recebi cartas pesadíssimas de crítica à minha atuação. Uma vez, na minha casa, estava hospedado Dom Aloysio, e leu a carta que, se não me engano, porque eu tenho duas cartas de 13 e 14 páginas, eu não sei mais qual é das duas. Mas ele leu a carta que veio de Roma, assinada pelo cardeal, com a confirmação do Papa, dizia. O Papa leu e confirmou. Naquela noite eu perdi o sono, porque era injusta, caluniosa. Dom Aloysio leu a carta e disse, mas estupidez, tu quer que eu responda? E tu assina. O Dom Aloysio é uma sumidade. Pensa bem, escreve bem. Eu disse, escreve. Escrevi uma carta esplêndida e eu só assinei, nunca mais me incomodaram. Quando eu fiz 25 anos de bispo, recebi uma carta assinada pelo Papa, me elogiando por minhas atitudes de luta contra a injustiça e formação de comunidades eclesiásticas de base e defesa dos oprimidos, não foi? Foi. As coisas mudaram, mas eu andei sofrendo também. Então, assim, isso nos traz a uma pergunta inevitável. Como é que o senhor vê a igreja hoje? É bastante distanciada do povo. Não estou falando de Rio Branco porque não tem condições de julgar. Eu falo na igreja no seu conjunto no Brasil, ela perdeu, acho, um pouco os dentes. No sentido de que surgiram os partidos, as organizações, as ONGs. Parece que a igreja se fechou mais naquilo que é especificamente evangelho, sem ligação com a vida. Eu posso ser injusto, né? Catequese, que é importante, sacramentos, mas me parece que esse aspecto da ligação, fé, proposta de Jesus Cristo, reino de Deus, e a necessidade absoluta de lutar contra a acumulação de bens, contra o latifúndio, contra a corrupção, parece que isso ficou um pouco atenuado. Não quero ser um juiz malévolo, mas tem essa sensação. Mas ele é isso. E na igreja no mundo? Na América Latina? América Latina eu conheço muito mal. Conheço ali perto de Brasileia. Bolívia. Comija? Conheço Cobija. E parece que uma vez eu fui em Santa Cruz de la Serra para uma reunião. Cheguei de noite, saí de noite. Então, na América Latina não saberia dar uma opinião, mas eu acredito que a coisa seja parecida com o Brasil. No mundo, a figura de João Paulo é uma figura que pode ser lida de diversos prismas, de diversos pontos de vista. Por exemplo, eu nunca escutei uma frase tão dura como essa que ele diz. No mundo de hoje, onde o povo pode alimentar toda a humanidade, deixar irmão passar de fome é assassinato de irmão. Quer dizer, então, do ponto de vista de pensamento a respeito da injustiça, ele era veemente. Contra a guerra no Iraque, foi a única autoridade mundial que disse: guerra não é solução. Guerra é aumento de ódio. E a guerra depois dura muito para acabar com os resquícios, com aquilo que fica. E no México condenou o neoliberalismo. É verdade, você se lembrou. E, bom, ele não tinha muita simpatia pelo neoliberalismo, era polaco, né? Ele vivia naquela... Mas não, ele devia ser o contrário. Mas o que é que eu queria, é uma coisa que me fugiu agora. Agora, o bispo de Lucca, muito amigo meu, extremamente culto, que mandou o padre Máximo, mandou o padre Luiz, mandou outros padres para colaborar comigo, é um homem inteligentíssimo. Ele disse que esse Papa tinha uma dificuldade de escolher os seus colaboradores.
E ele tava, quando ele me disse isso, ele estava à morte, faltava dias para morrer. Ele me disse, a nossa igreja está marrom, em italiano grigio, marrom, indefinida. E esse Papa tem uma deficiência, não escolhe bem seus colaboradores. Quem me disse foi ele, eu não tenho muitas condições de julgar. Dom Moacir, não sei se foi nas eleições de 82 ou na de 86, a sua prelazia soltou uma cartilha política ensinando o povo a votar. O senhor lembra dessa cartilha? Lembro. Ela está atualizada? A gente cartilha, atualiza sempre. Agora, Elson, se não há um trabalho de base nas comunidades eclesiais de base mostrando a importância da cidadania como expressão da fé. Se tu não trabalha em sindicato que não seja pelego, se tu não trabalha com a base, as cartilhas ajudam a iluminar um outro. Um jornalista fazer um artigo dizendo que a igreja se colocou bem, mas não vai muito para frente. A cartilha é boa quando encontra já gente organizada que luta, que passa a cartilhinha escrita à mão para o outro para ver, aí funciona. Eu penso que aqui no Acre as coisas trabalharam juntos, isto é, organização popular e cartilhas, subsídios, pronunciamentos, manifestos. Eu acho que é por isso que houve um progresso. Agora, cartilhas nós continuamos fazendo. Dom Moacir, o senhor falou em João Paulo II, e eu queria saber sua expectativa para o papado de Bento XVI, que não é de hoje, já se posicionou contra a teologia da libertação. Eu conheço razoavelmente bem o cardeal Ratzinger. O que é que eu posso dizer? É um bom teólogo. É claro que é um teólogo que há 25 anos atrás, 30 anos atrás, era considerado progressista e um dos melhores. Por sinal, se houver tempo, eu conto um fatozinho que pode ser, é hilariante. O Papa, depois que nós fizemos a visita chamada ad limina, palavra latina que significa portas, as portas da igreja de São Pedro e São Paulo, então o Papa fala, um conjunto de um grupo de bispos, 9, 10, 15, conforme a região, e a gente manda o relatório antes, depois ele recebe pessoalmente um escritório e depois almoça com um grupinho de 9 ou 10. No fim de uma visita que durou 2 anos, o Papa convocou os seus cardeais, colaboradores, e todos os presidentes dos regionais. Eu era o presidente do Regional Norte 1. Então, os cardeais responsáveis de cada área diziam o que pensavam de nós. E a gente tinha microfone, apertava e respondia. Bem, então começou o diálogo e era a teologia da libertação. Aí, num certo momento, eu digo, aqui eles estão dizendo coisa que não é certa. Apertei. E eu sei falar italiano bem. Eu me exprimo em italiano quase, se é que me exprimo bem em português, né? Mas igual a português. E então, eu disse, olha, eu gostaria de falar, eu estudei em Roma 4 anos. Fiz a teologia clássica que me ajudou muito. Mas chegando na América Latina, especialmente no Acre, eu percebi que não bastava. Precisava responder ao desafio da injustiça, ao desafio da fome, e a minha velha teologia não chegava ali. Então começamos a fazer uma teologia que complementa e não entra em contradição. Eu sugiro, e o Papa escutando com todos os cardeais, e me entendendo, porque eu falava em italiano. Aí eu diria, usem a filosofia daquele membro é um judeu, agora não me vê o nome dele, que sugeria que se as coisas são boas, são de Deus, continuam. Se não são de Deus, elas se acabam. Então eu sugiro às suas eminências que deixem a teologia crescer, porque se ela for boa, se vem de Deus, ninguém segura. Se não for de Deus, se acaba. E eu queria dizer também que, quando eu era estudante em Roma, o meu superior geral me proibia de ler os livros de Romano Guardini e do cardeal Ratzinger. Rapaz, foi uma gargalhada geral, até o Papa riu. E à noite ele disse que gostou da minha opinião. Mas por que eu entrei aqui? Era expectativa com relação ao Papa Bento. Esse Bento, eu também conheço, falei com ele pessoalmente diversas vezes, atende extremamente bem, é um alemão extremamente bem educado.
Agora, eu tenho a impressão de que ele não captou bem a teologia da libertação. Porque nós temos alguns autores que misturavam um pouco de ideologia marxista, de pensamentos que não na hora de analisar a realidade, mas na hora de julgar a realidade. Porque para julgar a realidade, um bispo tem que usar os critérios da igreja ou do evangelho e não os critérios de Marx. Mas para detectar a realidade, ele pode usar qualquer instrumento bom. E tem a impressão que ele não captou bem esse aspecto. Agora, ele é melhor teólogo do que João Paulo. João Paulo era um pastor, mas um teólogo que deixava a desejar. Quando eu li agora o último documento do Papa para os padres, eu li e disse, esse não foi o Papa que escreveu, ele assinou. Porque ele tem um pensamento assim meio emaranhado, acho que é da cultura, né? Então, esse é um bom teólogo e além do mais, não vai viajar muito. E o Papa viajando muito, a Cúria toma conta. E a Cúria tem gente de todo tipo, desde o santo ao menos santo. São colaboradores. Então, eles acabam tomando conta e dando as orientações. Esse Papa, já por caráter e com 78 anos, não vai rodar o mundo. Então, vai ficar ali. E está dando sinais de surpreender. Até sobre aspectos de matrimônio, sobre outros aspectos. Ele disse, agora eu sou Papa, não sou mais assessor do Papa. Então, isso eu espero. E ele tem pouco tempo, né? 78 anos. E vai aproveitar para fazer. Eu espero alguma coisa de bom. Dom Moacir. Gente, vou te pedir licença, Ronísia, porque eu já fui alertado aqui pela produção que nós precisamos fazer outro intervalo. A Aldeia Entrevista volta então já já. A Aldeia Entrevista está de volta, hoje recebendo o arcebispo Dom Moacir Grech. Ronísia, no bloco anterior eu cometi a indelicadeza de lhe interromper, então eu gostaria que você retomasse, por favor, a pergunta. Dom Moacir, no bloco anterior o senhor falou que a sua formação clássica em teologia não ajudou muito na hora de enfrentar uma realidade latino-americana, especificamente amazônica. O que foi na sua formação que lhe ajudou mais, ajudou e ajuda a ser um missionário na Amazônia? Bom, da formação clássica, o que mais me ajudou foi o estudo aprofundado da escritura. Eu tive um velho professor, extremamente chato, quando falava, monótono, cansativo, mas profundo. Ele me deu um amor imenso à escritura. Então, o aprofundamento pessoal. Eu me dediquei ao grego, me dediquei ao hebraico, aos comentários que tinha de melhor. Então, esse contato com o Evangelho foi me abrindo para o pobre, para o povo, para a igualdade de todos, o pastor como serviço. Então, a formação clássica, nesse sentido, me ajudou, me abriu para o futuro. E quem lhe iniciou na teologia da libertação? Quem me iniciou na teologia da libertação? Leonardo, Gustavo Gutierrez, Clodovi, Gustavo Gutierrez. Gustavo era muito amigo meu, o padre Comblain. Então, eu tinha amizade pessoal e ganhava livro de graça. Então, isso já facilitava o contato. E essa formação em teologia da libertação lhe ajudou mais nesse convívio na Amazônia? Para articular, por exemplo, para pôr em ordem. Quando o Evangelho fala das bem-aventuranças, felizes os pobres em espírito, felizes os que têm fome e sede de justiça. Aí, digamos, eu tenho uma perspectiva, mas como é que eu vou organizar o meu pensamento, a minha pastoral, como é que eu vou celebrar os sacramentos, como é que eu vou me comportar como pastor? A teologia, ela tem pretensão de ser ciência. Então, a partir dos princípios da teologia, em cima da realidade concreta, começava-se pela realidade. Então, levantar a realidade. Essa é a realidade social. As causas são essas. O Evangelho, o que é que diz? Então, a partir
desse conhecimento da realidade já visto com uma perspectiva de fé, né? O Evangelho, em cima dessa realidade, me iluminava e me organizava. Então, daí eu percebia a resposta melhor à comunidade eclesial de base. Porque é um grupo pequeno, todos se conhecem, um pode perguntar para o outro, aprofunda o Evangelho, rezam juntos, pede perdão, perdoa. A gente pode falar do compromisso social sem criar escândalo. A igreja grande, ela comporta tudo. Desde o fazendeiro que explora o peão, até a mais devota apostolado da oração. Então, o grupo facilitava. E a valorização do leigo, a importância de ser comprometido com a realidade. O padre não deve fazer política partidária, o padre e o bispo, não deve. Nós temos o nosso espaço é mais amplo, mas deve incentivar que o leigo, a leiga, no linguajar da igreja, leigo e leiga significa quem não é padre nem freira, ele deve se comprometer ali ao campo dele, é o campo da cultura, é o campo da política, é o campo da economia. E eu acho até que uma das falhas da nossa política é a falta de ética. Os nossos políticos não souberam aprofundar os valores, a ética, talvez perderam uma referência fundamental, uma referência de fé que garantisse valores. E então, eu creio que respondi, uma parte eu perdi. Mas como é que o senhor avalia, então, essa teologia da libertação hoje? Não só na América Latina, mas também no Brasil, especialmente pensando que o novo Papa, como o senhor disse também no bloco anterior, talvez não tenha entendido muito bem a teologia da libertação. Bem, a teologia da libertação é uma teologia nascente, e ela foi se aperfeiçoando. Ela acentuou demais o aspecto sociológico, social, mas e o aspecto cultural do povo, e a religiosidade popular do povo. Ficou um pouco à margem. Então, na leitura da realidade, a teologia da libertação começa a ampliar o seu leque de observação. O povo, concretamente, como é que ele é? É só pobre economicamente? Ou tem toda uma cultura religiosa, toda uma cultura, digamos, que vem dos ancestrais em diversos campos? Como é que ele captou a vontade de Deus? Como é que ele captou a luta? Qual é a proposta que ele tem na cabeça? Então, eu diria que a teologia também está se aperfeiçoando. Santo Tomás de Aquino, que é considerado o teólogo por excelência, por muitos anos, ele foi condenado com os primeiros livros. Então, há todo um processo. Agora, o Papa que faleceu e o Ratzinger, parece que amedrontaram um pouco os teólogos. Ficaram com medo de ser reprimido, de ser repreendido, e há um período um pouco de calmaria. Agora, o Clodovil está escrevendo um livro, já botou na tipografia, não se chama mais, né? Tipografia, me faz lembrar meu tempo de criança. Editora, na gráfica. Eu tinha um tio que tinha uma tipografia e ele publicava um jornalzinho. Aí meu pai, que sabia português bem, ele disse, mas meu Deus, Ernesto, aqui são 2 S. Aí o meu tio dizia, Urivaldo, tu entendesse? Não tem mais cedilha nas minhas letrinhas, me acabou. Então, o Clodovil está publicando um livro de 700 páginas. Um tema que a gente parece até periférico, sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora e a mulher na teologia da libertação, na luta pela libertação integral, inclusive libertação integral da mulher. Edith Stein, aquela judia, Santa Edith Stein, já no século passado, lutava pelo valor da mulher, a libertação da mulher dentro e fora da igreja, né? Agora, Dom, se o seu pensamento é que talvez a teologia da libertação não tenha sido muito bem compreendida pela cúpula da igreja, existe então uma certa injustiça em relação a esse novo Papa, porque ele é visto como aí a pessoa que liderou uma verdadeira cruzada contra a teologia da libertação, inclusive punindo os cabeças, o Leonardo Boff, por exemplo. O Leonardo, eu acredito que se ele tivesse tido um pouquinho de paciência e tivesse repetido aquilo que ele disse para mim, mas eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Se ele tivesse aceito aquele período de silêncio, aprofundando algum aspecto,
Porque a crítica que fizeram do livro dele são críticas, digamos assim, sem maior profundidade, com um jogo de palavras ele resolvia. Mas eu acho que ele começou a ficar meio irritadiço, ele começou a se sentir humilhado, não sei. Ele acabou radicalizando e saiu. Mas se você lê os livros dele, eu li agora o livro São José, ele escreveu A Vida de São José. A gente diz que ele não mudou nada, continua pensando do mesmo modo e até aprofundando. Mas qual é a capacidade dele agora de influir no ambiente da igreja? Menor, né? Menor, no ambiente de igreja menor. Agora, a aceitação dele nesse ambiente, digamos assim, aberto aos valores transcendentais, ele tem uma audiência muito grande. As editoras que publicam não são mais sempre as editoras católicas, ele ainda tem muita audiência. Ele tem muita audiência. Agora, a meu ver, do ponto de vista teológico, o Clodovis é mais sólido do que o irmão. O senhor, a Ronísia fez uma pergunta sobre do que o senhor plantou, o que pode se colher como resultado, né? O senhor teve uma certa dificuldade de dizer assim, o que pode se colher como resultado. Essa popularização, digamos assim, da ética da teologia da libertação pode ser considerado um resultado. Ela se espalhou, saiu de dentro dos ambientes da igreja e se espalhou de uma maneira geral e forneceu, digamos assim, uma visão com a qual se pode julgar até mesmo as coisas da política. E o senhor estava reclamando agora há pouco que os nossos políticos, um dos problemas é essa falta dessa formação ética, né? Quando é que esses frutos vão não ser apenas espalhados no meio do povo, mas passar para ser Congresso Nacional, governos e de uma maneira geral? O senhor tem esperanças ainda na mudança política? Tenho. Eu creio com toda a convicção que isso é aquilo que no grego se diz kairos. Que o grego tem duas palavras para dizer o tempo. Kairos é um tempo de graça. Eu considero esse tempo uma verdadeira graça do céu, para a gente enxergar a podridão do tipo institucional da política de hoje. Porque eu quero ver qual é o partido que tem a coragem de abrir totalmente os seus cofres e as suas contas bancárias para dizer que não tem nenhum dinheiro duvidoso. São os contatos espúrios. Então, eu apoio esse aqui porque me apoiou, eu dou esse cargo porque ele me ajudou na campanha. Isso aqui, a meu ver, é que tem estragado. E agora, lá em Rondônia, que agora é a minha terra, né? De 24 deputados, só um não é comprovadamente corrupto. E alguém me disse com maldade que é porque ele chegou tarde a porta está fechada. Mas isso aqui já é maldade, né? Porque ele é um rapaz do PT que todo mundo disse que ele é muito correto. Recebeu e mandou de volta. Ele disse, não tem nada a ver com esse dinheiro. Então, eu espero, eu creio que agora o povo percebe. É claro, há um exagero. Eu penso que há interesses políticos assim, imediatistas em todo esse exagero. E a televisão dia e noite que eu já não aguento mais, né? Mas foi uma oportunidade para rever, precisa fazer novas leis que reflitam o anseio do povo, a busca do bem comum, a punição dos que roubam, não mudar de partido, não ter partido que seja mera sigla. Tem uma porção de coisas que nós podemos reformar e a política retomar a sua função de busca do bem comum. Quando políticos não são um grupo de busca do bem comum, é um grupo de ladrões, de bandidos organizados. Como é que o senhor vê as medidas de combate à pobreza adotadas pelo governo federal? Bom, olha, o fato de se preocupar, de pôr na pauta em primeiro lugar, para mim já é algo extremamente positivo. Querer acabar com a fome do Brasil, o Lula disse isso com todas as letras. O mundo todo se admirou, o Papa elogiou. Agora, na prática, houve desvio, houve corrupção, coisa comum. Mas eu acho que até
fazendo essas políticas, digamos, emergenciais e procurando garantir reforma agrária, maior número de emprego, oportunidade para outros, formação, eu acho que ele está no rumo possível, Dom Moacir, o senhor acabou de falar que agora Rondônia é sua terra, né? Isso me fez pensar numa pergunta para o senhor. Eu acho que nós temos várias Amazônias, né? A gente não consegue o traço de identidade dessa grande região, né? Conhecendo um estado e outro e tal. Como é que o senhor compara Rondônia agora com o Acre, que o senhor viveu tão bem e trabalhou tanto por ele? Quais são as diferenças básicas entre o Acre e Rondônia? Desde o início eu percebi a diferença. O Acre tem uma história. Não é tão longa, mas de mais de 100 anos. Uma certa homogeneidade de cultura. O cearense, o nordestino prevaleceu aqui com a sua cultura. Então, temos uma história, temos um povo que é daqui há mais de 100 anos. E os índios estão muito mais, né? Mas, infelizmente, a história indígena é trágica de todo ponto de vista. Eu espero que esse gesto do Lula homologar, né? Homologar a terra indígena de maneira extensiva, para mim foi... Bastaria, o ano que vem eu votaria nele, na próxima eleição. Bastaria isso. É a Raposa Serra do Sol, em Roraima. Roraima. Mas volta a lembrar para mim o que é que você estava me dizendo. Rondônia, a comparação. Então, Rondônia, há 30 anos atrás, tinha 80 mil habitantes. Rondônia. Hoje tem 1.450.000. Eu visitei 10 cidades, visita pastoral, não encontrei uma liderança local. Eram todos paranaenses, mineiros, alguns catarinenses, gaúchos. Agora começa a surgir com 18 anos, com 20 anos, lideranças dali e que amam a sua terra. Então, os políticos, os governadores, quando eu cheguei lá, era um governador de Santa Catarina, lá bem vizinho da minha terra. Vocês imaginem, eu nasci no Turvo, perto do Sombrio e do Ermo. Um negócio bárbaro, né? Então, era catarinense. Logo em seguida veio um paranaense. E agora veio outro catarinense. Os senadores, Amir Lando, que vocês conhecem. Esse catarinense, esqueci o nome dele agora. Raup. Agora, pela primeira vez, nasce uma beiradeira, que eles costumam chamar de lá, que é a Fátima Cleide. Em geral, todas as autoridades eram gente de fora. Então, e muitos se aproveitaram dos cargos que tinham antes, INCRA e outros cargos federais, aprenderam como se rouba a terra, como se faz grilagem, e fizeram com muita eficiência, porque estão soltos ainda. Então, a grande diferença é que o Rondônia está se formando. Olha, o povo é bom, trabalhador, participa da vida da igreja, da nossa e de tantas outras. Realmente, o Rondônia acho que é mais rico do que o Acre, inclusive com muito minérios, mas precisa, eu acredito, um tempo ainda para ter mais raiz e valorizar aqueles que querem o bem da sua terra e não enriquecer e gastar o dinheiro lá no Ceará ou no Rio de Janeiro ou na Bahia. Então, essa diferença, as Amazônias, como você diz, não existe uma Amazônia. Hoje, mesmo aqui no Acre, a gente vai ver um filme sobre o Acre, o que é que tu vê? Uma canoa, um índio, um seringueiro cortando seringa, que é, digamos, uma espécie de substrato fundamental, que nunca se deve perder, o índio. Mas hoje a Amazônia é quase toda urbana. Uma cidade de Manaus com 2 milhões de habitantes, uma cidade difícil de viver. Eu não gostaria nunca de ser bispo daquela cidade, não por causa do povo. Aquele tipo de cidade. Belém, o próprio Rio Branco deve estar perto de 300 mil, não sei por aí, né? Então, uma Rondônia citadina é uma delas. Uma Rondônia de índio, lá em cima, Roraima, né? Roraima que é uma população grande de índios, uma boa parte do Amazonas, 15 mil, 20 mil índios,
Então é uma Amazônia, ribeirinhos, uma Amazônia diferente. Agora vai para Rondônia, você vai, escuta falando dialeto vêneto, falando em alemão, falando em polaco. Eu sou convidado para comer numa família, é polenta, é comida que eu comi quando era menino lá na minha terra, né? Então, é uma diferença muito grande do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Mas está acordando a geração dos que amam a sua terra. É aí que eu ponho a esperança. Essa esperança que o senhor deposita nessa nova geração em Rondônia pode ser depositada na juventude de uma maneira geral, no mundo hoje, no Brasil? Ou o senhor acha que essa nova geração, essa juventude que está aí, não tem o mesmo amor, o mesmo fogo, a mesma paixão que vocês, tinha? rapaziada, não tinham, né? Isso. Olha, esses dias, o padre José Milanês, ela conhece, ele me trouxe um documento de 2000 anos atrás, eu acho. Era antes de Cristo. E o filósofo dizendo, essa nossa juventude não quer nada, só pensa em prazer, só pensa em namoro, essa juventude está perdida, há 2000 anos atrás. Então, quem é que reagiu em Rondônia agora? A juventude. Tentaram reagir, quebrando, um método não é o melhor, mas ficaram irritados, quebraram os vidros da Assembleia, ficaram realmente revoltados. Tentaram convocar uma Assembleia maior, mas o número foi pequeno. Eu espero. Agora, os pais têm que ajudar, os pais têm que mostrar que tem valor. O Comblain, teólogo belga, mais de 50 anos no Brasil, ele diz que com o Homo praiensis não se faz nada nesse Brasil. Porque tem o Homo... Faber. O Homo Faber, que Faber, faz, etc. Homo... Agora, o Homo praiensis, que trabalha a semana toda, para ir para a beira da praia tomar cerveja, não se faz nada, né? Quer dizer, é necessário a luta. Então, se o pai e mãe são praienses, os filhos vão ser aqueles que andam lá por cima das ondas, né? Surfistas. Senhores, a conversa está muito boa, mas nós temos que fazer mais um intervalo. A produção já alertou aqui. O Aldeia Entrevista faz mais uma paradinha, mas volta daqui a pouquinho. O Aldeia Entrevista está de volta e hoje nós estamos recebendo para uma boa conversa o arcebispo Dom Moacir Grech. Dom Moacir, está hoje no poder no Acre uma geração que vem dos movimentos sociais, vem dos movimentos culturais. Muitas dessas pessoas que estão hoje no poder estiveram ao seu lado em muitas lutas pela posse da terra, pela igualdade social. É uma geração que fez muito, é verdade. Mas essa energia, ela não pode parar, ela precisa ser renovada sempre. E aí eu queria saber o que é que o senhor espera dessa renovação, dessa nova geração que está vindo aí. Por exemplo, o que é que o senhor acha que o Chico Mendes, se estivesse vivo, faria para motivar essa juventude, né, para empolgar essa juventude? Chico, que foi uma referência para essa geração que está hoje governando o Acre. É uma pergunta que você me embaraça, porque eu acredito que agora é a hora de repensar, né? Diante do fracasso, digamos, da democracia que nós temos, diante da decepção que estamos tendo em diversas áreas, a coisa, eu vejo que tem que ser repensada. Agora, sempre ter aquela convicção de que qualquer homem pode mudar. Quando você diz, esse eu já sei que vai fazer, você mata aquela pessoa. Certo? Então, continuar semeando. O evangelho de amanhã é o evangelho do joio e do trigo. Então, um cidadão plantou o trigo de boa qualidade e, junto com o trigo, nasceu o joio. E os empregados foram lá e disseram, nós vamos lá e arrancamos logo o joio, ou a cisânia, para proteger o trigo. E o patrão disse, não, esperem, vocês arrancando
o joio vocês me acabam arrancando o trigo também. Na hora certa, a gente vai pôr o trigo nos celeiros e o joio vai ser queimado. Isso é, procure ter um comportamento sereno, viver as suas convicções, sem condenar, sem querer nada de puro, porque não existe nada de puro. É conversa dizer que nós somos de uma igreja onde não tem escândalo. Todas elas têm, todo partido tem. Então, ter essa convicção. Nós vamos continuar lutando, sabendo que nós estamos misturados com pessoas que não são coerentes com seus valores, se é que tem valores éticos. E olhar para nós também, para a nossa fraqueza, porque às vezes também nós fomos omissos, muitas vezes. E acreditar que toda pessoa pode mudar, toda pessoa pode mudar. Vamos de novo recomeçar, vamos de novo na base, vamos de novo no sindicato, nas comunidades de base, mostrando que é como está aí, a gente já agora pode mostrar o exemplo, ó, está aí, por aqui não dá de ir. Vamos começar a ligar política com bem comum e vamos olhar a história pregressa, vamos nos organizar em pequenos grupos que fazem as coisas guiados pelo bem do outro. Eu me lembro, por exemplo, que no começo de uma certa organização da igreja nossa aqui, precisava papel, e os funcionários públicos traziam um maço de papel lá da repartição, sem avisar a chefe, sem pagar nada. Achavam que era uma coisa normal. Eu creio que o problema que nós temos hoje é o problema ético. Isso é, voltar a repensar uma ética que não seja repetição do passado, mas ver realmente o que é bom para a pessoa e para o conjunto das pessoas. Vamos chegar a um certo consenso e vamos trabalhar na base de novo. E, enquanto não mudar o sistema, vamos lutar, nos unir para a mudança da legislação política do país. Eu creio que aqui é uma frente onde todos nós nos podemos unir. Isso é, acabar com as siglas. Não existe a sigla partidária sem partido por trás. Não aceitar e fazer que a lei seja regulamentada, e ela não foi, que quem tem uma vida pregressa de evidente roubo não possa ser candidato. Pelo menos para aquela vez. Se ele se converter mesmo, depois de 4 anos a gente vê. E diversos outros aspectos, as eleições, talvez os entendidos. Eu creio que aprender com a grande lição que tivemos, com a grande decepção, para ver que por aqui não se vai. Então vamos reconstruir, ver o que é que há de bom, dar a volta por cima e voltar a trabalhar em cima de valores éticos. E o primeiro de todos é o bem comum. Quer dizer, o bem de todos. Que a terra seja para quem cultiva, que os salários não sejam esse escândalo, que se trabalhe pela moradia, que se trabalhe pela escola de qualidade. Eu não sei mais o que dizer. Temos que repensar e vamos nos ajudar mutuamente. Eu penso como um pensador italiano, Olivetti. Ele não era católico nem crente, não tinha crença, era um laico, como diz os italianos. Mas ele disse que o evangelho poderia servir muito bem de espelho para toda a mudança política. Isso é, pensar no outro, querer bem do outro, servir o outro, querer ser o primeiro porque está a serviço do outro e não se aproveitar dos benefícios do poder para si mesmo. Não tenho, realmente eu me sinto perdido tanto quanto vocês, se é que vocês já não estão mais achados do que eu. Mas é por aí. Mas toda geração precisa de exemplos práticos, né? Precisa ver, confiar, saber dos rumos. Os rumos estão nas pessoas, né? Então, em quem confiar? Como é que pode, na próxima eleição, a gente separar o joio do trigo, ou nos próximos anos, separar o joio do trigo, se muitas vezes pessoas que a gente viu, que achava, durante tantos anos, a gente pensou que era trigo, e a gente descobre que é joio. Então, daqui por diante, quais os critérios, como é que se pode avaliar
no campo dessa moralidade pública, dessa ética pública, de que maneira? E outra coisa, nos tempos de hoje, o marketing parece estar tomando de conta da linguagem, ele está exacerbado, tudo vira marketing, tudo vira igreja fingimento. está se apropriando Infelizmente, infelizmente, para mim, a igreja se tornar espetáculo é negar o evangelho. Negar o evangelho. Nós temos verdadeiras igrejas eletrônicas. Né? As nossas parece que até dinheiro ganham menos. Mas enfim, então a nossa capacidade de reconhecimento, ela parece estar bastante prejudicada, empastelada por essa linguagem na qual todos se confundem, e isso torna as coisas mais difíceis. Agora eu creio que podemos dar algum passinho. Por isso que eu digo que esse fato escandaloso nacional, que infelizmente pegou o próprio PT, que era, digamos, para todos, uma espécie de referência. A gente vê que a organização política é falha, deixa espaço para pessoas, eu acho, dignas, acabarem se envolvendo em situações escabrosas, se é que é verdade, porque eu acho que também tem muita mentira por aí. Tentar fazer o que se pode. Eu realmente, essa pergunta tua aí me vai fazer pensar hoje a noite inteira, porque Jesus pede para a gente não ser precipitado. De outra parte, ele diz que a gente tem que ser simples como pombinhas, mas prudentes como cobra. Eu acho que nós estamos no período de ser cobra, e ficar de olho aberto. Rapaz, esse cara agora veio a público. Nós conhecemos, nesses últimos 20 anos, ele estava em tudo quanto era falcatrua. Vamos ser mais rigorosos no exame, sem julgar as intenções, mas esse não serve para servir para o bem comum. Alguma coisa por aí. Mas que tu me embaraça, me embaraça. Ele tem esse dom, Dom. Não, eu conheço. Aproveitando a oportunidade, eu vou lhe lembrar de uma pergunta de uma entrevista que eu fiz com o senhor aqui para a TV Aldeia, na década de 80. E eu comecei a entrevista com uma pergunta que parecia estranha de ser feita para um bispo. Eu perguntei se o senhor era uma pessoa religiosa. E o senhor me deu uma resposta muito inteligente e muito sincera, e disse que normalmente não, que o senhor era uma pessoa que duvidava muito, era muito rigoroso com a lógica, e até a sua vocação mesmo para entrar para o caminho religioso e se ordenar padre, já foi uma decisão já no último ano do seminário. Agora, que também depois de resolvidas as dúvidas, e quando tinha certeza, aí o senhor realmente afirmava, mas que normalmente a sua inclinação natural não era de uma pessoa religiosa, era de uma pessoa bastante crítica, né? O senhor mudou, a religião mudou, todos esses anos, inclusive os sofrimentos que o senhor passou com os acidentes que teve depois que, nesses últimos anos, me parece que o senhor continua bastante crítico, mas mais esperançoso do que o que era antes. Eu estou vendo uma esperança que renitente, quase teimosa na sua fala, né? Isso é sinal de uma maior religiosidade? Bom, eu não sou espontaneamente religioso. Eu não quero escandalizar quem me ouve. Isso é, espontaneamente eu não sou levado a rezar, a ler a Bíblia, a participar de uma celebração. Se eu for me deixar levar só pelas minhas tendências, eu não faço nada disso. Agora, eu me deixo guiar pela fé. A fé me diz, e a minha igreja diz, você tem que rezar a liturgia das horas todo dia. Que se a gente rezar bem, leva 45 minutos. Eu tento fazer da melhor maneira possível. Conscientemente estou diante de Deus, quero rezar, não pulo. Agora eu fiquei 4 meses sem poder ler sentado. Eu rezava todo dia o ofício divino assim, ó, olhando para cima, nunca pulei. Rezo o meu terço ou até 2 por dia.
leio muito sobre vida religiosa. Agora, por caráter, por constituição, não sou levado a isso. Agora, você tocou no desastre. Por exemplo, na primeira vez, eu percebi como é grande a solidão do doente. Quando eu via que os enfermeiros, achando que eu estava inconsciente, ou que estava meio louco, me tratavam mal, eu chorava por dentro e pensava nos outros. Eu digo, eu que sou bispo, estou num hospital religioso, sou tratado assim, imagino meus irmãos. Quer dizer, nesse ponto eu amadureci. Se me chamarem para atender um doente, eu não discuto um segundo. Eu vou aonde me levam. Vou no hospital de base, vou na casa particular. Quer dizer, eu aprendi ali o que é a solidão e a tristeza de tu estar perto da morte e ninguém perto de ti. Eu até me comovo, porque eu acho que Deus me tocou. E dessa vez eu aprendi outra coisa. Não me irritar quando me interrompem pedindo. Eu estou tentando no meu escritório, já com dor nas costas. Agora eu vou ler esse livro e tenho que preparar uma conferência. 5 minutos, prenda uma Moacir, fulano tem que falar. Será que ele não pode? Não, ele vai viajar amanhã. Aí eu aprendi a atender a todos. Foi outra lição que eu aprendi. E espero que Deus me torne mais sensível, que eu sinta, sentimentalmente também, que eu sinta a alegria da fé. Porque eu vivo uma fé, assim, de convicção e não espontânea. Não é espontânea. Eu devo fazer um esforço todo dia, pessoal. E acredito no que faço, mas tenho dificuldade. Mas parece que no quesito esperança o senhor vai esperança bem. Sim. Não é interessante. Eu percebi que todo mundo pode mudar. Que todo mundo pode mudar para melhor. E a gente tem que dar chance. E a única chance que se pode dar é amar essa pessoa. É acreditar, não de maneira, digamos, artificial ou para captar a benevolência. Não. Esse cidadão, essa cidadã, eu vejo que tem sementes, vai melhorar. Se Deus confia em mim, por que eu não confio? E vale a pena. Eu acredito que Deus está do lado do seu povo. Se Cristo, é uma coisa que impressionante, isso é, que um homem morra pelo outro homem, por Deus, a história está cheia. Mas que Deus morra pelo homem porque acredita em nós, porque Ele sabe que nós podemos mudar com a graça dele, para mim isso aqui é a grande força que me orienta até hoje. Quando eu estava para ser operado agora, eu fui operado gravemente por trás, assim, pelas costas, né? E me operaram sentado, porque já não pode mais me botar deitado, porque eu tenho, tipo camelo aqui, uma corcova. Eu rezei o terço, rezei a coroa, chamei o padre e disse, eu quero me confessar. Ele me confessou. Aí eu disse, agora me entrego nas mãos de Deus. Estava ali já me levando para a sala de operação, e eu pensei, o que é que vai ser do lado de lá? Aí eu disse, Senhor, eu creio. E sumi, e me apaguei. Então é assim a minha vida. Eu estou sendo muito franco com vocês, eu acho que nunca fui na minha vida tão franco. Dom Moacir, o senhor é referência para todos nós. E a sua frase, o seu slogan, né, é o servo de todos e o último de todos. Como é que a gente pode viver isso numa sociedade que prega exatamente o contrário? Que você puder passar por cima do outro, que você pudesse de acumular poder, de ser individualista, é melhor, você se dá bem nessa sociedade. Como é que a gente pode viver isso? O servo de todos e o último de todos, no meio de tanto joio. Você sabe, Ronise, eu já disse para ti que eu peguei aquela frase porque é aquela que mais me custa. Eu gosto de ser servido, de ser privilegiado, espontaneamente. Agora, no Evangelho tem 6 vezes. É o único caso em que os 4 evangelistas repetem a mesma frase. Inclusive São João e Mateus e Lucas repetem 2 vezes. Diz assim, quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem perde a sua vida pelo Evangelho vai ganhá-la. Isso é, entrou em mim a convicção de que se eu servir o meu irmão, eu estou achando razão de viver aqui e lá. Se eu me negar,
eu tenho uma vida triste aqui e penso que mais triste lá. O Evangelho tem sido a minha força. Tem sido a minha força. E o senhor acha que ele pode se tornar uma ética geral, pública? Ou realmente poucos podem aspirar a uma salvação? Não, eu acho a salvação, para mim, muitos podem aspirar. Muitos, muitos, muitos. E graças a Deus, o Apocalipse diz uma frase que é confortadora. Uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Isso já... e Deus é grande demais. Certamente, se alguém não quiser se fechar totalmente a Deus e ao próximo, aí então ele está escolhendo um caminho que não é de vida. Mas eu acho que nós vamos ficar surpresos. Aquela frase, não sei se li de tio de alguém, que quando se corta uma árvore, é uma barulheira danada. Quando a floresta cresce, é um silêncio total. Então, o Brasil vai melhorar, sabe por quê? Porque tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que acreditam no outro, que ajudam o outro. Eu conheço uma mulher que todo dia faz comida e faz 12 quilômetros para levar comida para uma velhinha que vive só e não quer sair de casa. E ela é mãe de família, tem filho. Ela faz a comida na panelinha, faz 12 quilômetros, limpa a casa, traz água, esquenta a comida, deixa a comida e volta para casa. Isso existe em todo canto, em todo canto. E o PT também. Eu acredito no que o PT vai dar a volta por cima, porque tem o PT de sindicato, o PT igrejeiro, que o Toninho não gostava muito, o PT das populações mais pobres. Esse PT é legítimo, ele não vai se acabar. Eu não sou petista, volto a dizer, mas é uma coisa nova que aconteceu no Brasil, né? Os outros partidos têm toda outra história. Do Moacir, o senhor falou aí da solidão do doente, né, da sua experiência com a doença, e eu me lembrei de uma situação, há poucos dias eu vi um depoimento de um médico renomado, dizendo que nós estamos aí com a história das células tronco, prestes a deixar uma medicina curativa para assumirmos uma medicina regenerativa, né? Dizem que a utilização correta dessas células vai representar um impacto tão grande como foi a penicilina no início do século XX. Por que essas teses, que estão diretamente relacionadas à qualidade de vida das pessoas, que representam esperanças para muitas pessoas, ainda encontram tanta dificuldade na igreja? Nas igrejas. Nas igrejas, é verdade. Porque tem um valor que para nós é indiscutível. Eu acredito que não só católicos, mas os evangélicos, e acredito até que pessoas que não são nem ligadas ao evangelho, não admitem que se manipule a vida. Isso é, eu para salvar outra vida, vou ter que ter um ser humano, ainda que seja embrionário, para curar. Então, a igreja não pode aceitar que se use de um ser humano ainda que seja para curar. Se for para a célula tronca que se tira do tecido, do umbigo ali, né, umbilical, quando eu acho que é verdadeiro progresso, que não compromete um ser humano, a igreja é entusiasta, ela sempre apoiou. E agora, aqui tem esse problema que para mim é intransponível, eu não consigo conceber que eu pegue um ser humano que ainda está em desenvolvimento, que eu use dele para curar um outro. Vamos estudar mais, vamos aprofundar mais. E tem muita, a meu ver, muita imaginação, tem muita, como é que se diz? Ficção científica nessa história. Diz que é científico, não tem nada de científico. Estão pondo uma esperança demasiada nessas benditas células tronco, que me dizem que são as mais fáceis de captar um câncerzinho. Agora, se a opção é pela vida, Dom Moacir, qual é a posição da igreja, então, em relação à fertilização in vitro, por exemplo? Normalmente, eu aqui não me sinto preparado. Agora, eu sei que a fertilização do pai mesmo, com a esperma do pai e da mãe,
pode ter ajuda médica para fertilizar. A fertilização in vitro eu fico devendo, porque não estudei e não queria dizer leviandade. Pode ser que não... De qualquer maneira, parece que a posição da igreja com relação a esses temas é a de orientar um cuidado, porque, embora a ciência possa caminhar muito rápido, mas a ética no seu uso, muitas vezes, caminha muito lentamente. Então, nós podemos ter conhecimentos sobre o átomo e, ao invés de, com isso, fazer energia elétrica, fazer bomba atômica. Então, a mesma coisa pode se dar com a biotecnologia e engenharia genética e tudo mais. A igreja defende posições milenares e não posições que foram construídas na última década. Então, devemos esperar que a igreja seja sempre um tanto quanto conservadora em relação a essas novidades. Mas como conciliar essa conservação de valores duramente adquiridos pela humanidade com a necessária renovação e esperança para o futuro? Como fazer com que a conservação não seja um abafamento das possibilidades do futuro? Bom, pelo que eu escutei de cientistas de formação católica ou evangélica, eles dizem que há um amplo espaço de pesquisa que não compromete a vida, que não compromete o ser humano. Eu fazer 10, 15, 20, parece que agora são não sei quantos mil embriões congelados ali, me parece brincar de Deus, brincar de demiurgo. Então, eu acho que hoje, a igreja de hoje, não dá a dizer que ela é contra a ciência. Agora, é contra aquilo que pode pôr em risco a vida humana. O que é que sai, por exemplo, também fazer a clonagem? Então, eu diria o seguinte, o que tu dizes me parece muito inteligente. A técnica vai muito mais depressa do que a ética. Só que a gente depois vê que a técnica nem sempre produz efeitos benéficos, né? A bomba atômica é um caso. E quantos outros que a gente não se lembra mais. E a igreja tem que repensar isso, tem que ter diálogo. Diálogo com cientistas sérios, com médicos. Vamos dialogar até onde as convicções da igreja são corretas. Será que são bíblicas? Será que estão base teológica? Eu acho que o diálogo é necessário e pode ser que alguma vez a igreja diga não, nós nos enganamos, como mais uma vez aconteceu. Por ora, a minha convicção, que não é porque eu sou bispo, a minha convicção, não me mexam com a vida de um ser humano comprometendo para curar um outro. Eu não consigo conceber. Agora, quem sabe no futuro os estudos mostrem que é possível salvar a vida, usar a tal de célula e outros meios, sem precisar comprometer um outro ser humano. Dom Moacir, o programa está chegando no final, mas observando suas declarações aqui de fé, de esperança, eu queria lhe perguntar como estão as suas convicções no homem. O senhor acredita tanto no homem quanto em Deus? É bom distinguir, né? Distinguir. Eu não posso acreditar no homem como em Deus, porque Deus é o outro. Ele é o Criador, ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Agora, se Deus acreditou no homem a esse ponto do filho morrer na cruz, eu não consigo não acreditar no homem e na mulher. Eu não consigo. Às vezes eu faço papel de bobo e prefiro fazer acreditando nas pessoas do que desconfiando antes do tempo. Se Deus confia, se Deus acredita, espera nesse ser humano que tem dado demonstrações horríveis, quem sou eu para duvidar? E a minha é espontânea. Eu acredito em todo ser humano. Fui enganado 1000 vezes, mas também 1000 vezes tive a alegria de ver que valeu a pena. A pessoa se sentiu valorizada, acolhida e deu uma reviravolta. Respondi? Respondeu. Tá bom. E eu queria perguntar aqui para os meus companheiros de mesa se ainda eles querem ainda fazer alguma pergunta, que eu queria deixar Dom Moacir à vontade para as considerações finais. Eu acho que a gente podia também, em primeiro lugar, expressar a nossa emoção, né, de rever Dom Moacir, né, de conversar com ele novamente e tal.
e renovar as lições, né? Dom Moacir lembrou de muitas divergências, né, que nós tivemos, né? Chegou um ponto uma vez que nós tivemos que nos defrontar com o pessoal do governo federal que veio aqui fazer trazer uns projetos que eram meio agressivos, né? E a gente foi para uma audiência e depois dessa audiência o Dom Moacir comentou com uma pessoa: olha, a situação estava tão grave que eu e o Toninho defendemos juntos a mesma posição. Porque no âmbito dos movimentos sociais, as minhas divergências com o pessoal da diocese sempre foram muito visíveis e tal. Mas sempre aprendi muito com eles e principalmente Dom Moacir sempre foi uma lição para nós. Mas queria também protestar com o fato de que, eu estava dizendo para o Elson, nós levamos 20 e tantos anos para amansar um bispo, entendeu? Para fazê-lo, assim, ter a cara do Acre, entendeu? E no final, quando ele está pronto, entendeu? Quando ele está o melhor bispo que poderíamos ter, então aí exportação. Levam para outro lugar, agora a gente vai ter que formar outro, entendeu? Então, o Acre também é um formador de amansador de bispo, gostei. E eu queria, como o senhor falou dos ribeirinhos, dos que estão mais afastados, que o senhor aproveitasse esse momento, que a TV Aldeia chega hoje nos 22 municípios do Acre e mandasse uma palavra para essas pessoas que até hoje, muitas, escutam a sua Ave Maria pela Rádio Caiari e perguntam depois, e Dom Moacir, falam que o senhor a novidade que o senhor contou. Bem, então eu quero saudar a todos os municípios. Se eu fosse elencar, realmente eu não conseguiria, porque eu tenho sempre a desculpa do desastre, a memória fica fraca. Mas quero saudar, então, de todo o coração. Me sinto irmão de todo acreano, de todo amazonense e de todo rondoniense. Agora eu estou mais amplo, né? Mas aqui o Acre me sinto muito preso, não tem nem no... Eu só não venho para não perturbar, porque eu estou lá, que tem outro bispo e nós nos queremos bem e cada um vai. Eu quero mandar então uma saudação e quem escutar lá a nossa Rádio Caiari e queira me escrever, eu respondo pelo rádio e vamos rezar junto a nossa Ave Maria. Eu queria lembrar, se tem algum grupo indígena aqui com televisão, que eu também quero saudá-los. Um fato para terminar. A irmã chamada Irmã Emília me trouxe 3 caciques indígenas, o povo deles me foge. Eles são vítimas das barragens do Cassol. Ficaram sem água, às vezes um caminho de 3 horas tem que fazer em 3 dias, o peixe chega podre porque passa pelas turbinas. Então a irmã Emília apresentou: olhe, fulano, esse é o nosso pajé. Eles disseram: não senhora, ele é o nosso pajé, nós escutamos todo dia. Então eu acho bonito o que vocês fazem aqui no Acre. Queira Deus que a causa indígena vá para frente e bendita a hora que a caneta do Lula assinou aquele decreto que desgosta um monte de gente que não ama o Brasil nem quer o verdadeiro progresso, quer os seus interesses. E nesse sentido eu fiquei contentíssimo, estou grato e rezo todo dia para que as coisas encontrem rumo. Dom Moacir, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Pois não, então quero saudar a todos. Obrigado, Jorge, obrigado, Ronísia, obrigado, velho companheiro de luta, Elson e Toninho, e já tivemos em partes às vezes opostas, mas na causa comum e na amizade estamos sempre juntos. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Bom, e agradecendo as presenças de Antônio Alves, Elson Martins e Ronísia Gonçalves, que comigo participaram dessa boa conversa com Dom Moacir Grech, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, você que está aí em uma das 22 cidades do Acre. Até a próxima.